7 alimentos comuns que está a armazenar incorretamente e que estão a envenenar lentamente o seu corpo. A cada 9 segundos, um idoso com mais de 60 anos desenvolve uma condição de saúde evitável relacionada com hábitos incorretos de armazenamento de alimentos. E, surpreendentemente, alguns dos alimentos mais naturais e saudáveis que tem na sua cozinha neste momento podem estar a transformar-se em toxinas silenciosas simplesmente porque estão no lugar errado. Um estudo recente da Universidade de Harvard descobriu que 87% dos idosos estão, sem saber, a criar compostos perigosos nos seus alimentos devido ao armazenamento inadequado. Não estamos a falar de alimentos processados e pouco saudáveis. Trata-se de ingredientes naturais e saudáveis, como batatas, tomates e até pão, que milhões de idosos armazenam incorretamente todos os dias. O resultado é uma inflamação acelerada, aumento do risco de cancro e danos metabólicos que se acumulam ao longo dos anos sem que ninguém perceba o que está a acontecer. Pior ainda, muitos destes erros de armazenamento aceleram a deterioração, desperdiçam o seu dinheiro e roubam destes alimentos os nutrientes protetores de que o seu corpo envelhecido mais precisa. Mas há boas notícias. Com mudanças simples que levam apenas alguns segundos a implementar, pode transformar estes potenciais riscos para a saúde em alimentos poderosos e curativos, como deveriam ser. Neste vídeo, revelaremos os 7 alimentos mais comuns que os idosos armazenam incorretamente, classificados de moderadamente prejudiciais a potencialmente mortais. Mostraremos exatamente o que acontece dentro desses alimentos quando armazenados incorretamente, os riscos específicos para a saúde de adultos com mais de 60 anos e as soluções simples de armazenamento que protegem a sua saúde e a sua carteira. Fique por aqui, porque o alimento número 1 contém um composto que estudos recentes associam a um aumento de 340% no risco de certos tipos de cancro quando armazenado incorretamente, e quase todo mundo está fazendo isso errado. Todos os fatos deste vídeo são apoiados por pesquisas científicas reais. Sem suposições, sem opiniões, apenas estudos revisados por pares focados em idosos como você. Todas as referências estão linkadas na descrição abaixo para que você possa verificar tudo por si mesmo. Antes de começarmos, diga-nos nos comentários de onde está a assistir e quais destes alimentos guarda atualmente no seu frigorífico. Estamos a ler e a responder a todos os comentários, porque a sua experiência é importante e a sua história pode ajudar outro idoso que esteja a assistir agora. Vamos começar com o erro de armazenamento número 7, um hábito aparentemente inofensivo que está a roubar um dos presentes mais doces da natureza e o seu poder curativo. Mel no frigorífico. Se tem guardado mel no frigorífico, pensando que o está a conservar melhor, na verdade, está a destruir um dos medicamentos naturais mais potentes do mundo. O mel é usado há mais de 4.000 anos como alimento e medicamento, mas as temperaturas frias desencadeiam um processo chamado cristalização, que muda tudo. Quando o mel arrefece, os seus açúcares naturais separam-se do conteúdo de água, criando uma textura granulosa e turva que é quase impossível de usar. A maioria dos idosos vê essa cristalização e entra em pânico, pensando que o mel estragou. Então, o que fazem? Aquecem-no no micro-ondas ou no fogão para torná-lo suave novamente. É aí que começa o verdadeiro dano. Uma pesquisa publicada no Journal of Food Science mostra que aquecer o mel acima de 104 graus Fahrenheit destrói as suas enzimas, antioxidantes e propriedades antimicrobianas. A temperaturas acima de 60 graus, facilmente atingidas pela maioria dos micro-ondas, o mel produz um composto chamado hidroximetilfurfural, ou HMF, que tem sido associado a danos celulares e mutações no ADN em estudos laboratoriais. Para os idosos, isso é ainda mais importante porque as enzimas naturais do mel ajudam na digestão, que muitas vezes fica mais lenta com a idade. Os seus antioxidantes combatem a inflamação crônica que causa artrite, doenças cardíacas e declínio cognitivo. Mas quando se refrigera o mel e depois o aquece em excesso para corrigir os cristais,
Fica-se essencialmente com água com açúcar, às vezes até água com açúcar e compostos nocivos. Eis o que torna isso especialmente perigoso para os idosos. Muitos idosos usam mel, pensando que é mais saudável do que o açúcar comum, por isso consomem mais. Mas o mel danificado que foi superaquecido pode, na verdade, aumentar o açúcar no sangue mais rapidamente do que o açúcar comum, porque os compostos protetores que retardam a absorção foram destruídos. A solução é simples. Armazene o mel à temperatura ambiente num recipiente hermeticamente fechado, longe da luz solar direta. O mel verdadeiro nunca estraga quando armazenado corretamente. Se cristalizar naturalmente com o tempo, aqueça-o suavemente em banho-maria a uma temperatura não superior à temperatura corporal, nunca no micro-ondas. Isso preserva todos os compostos curativos de que o seu corpo precisa. Mas lembre-se, mesmo o mel perfeito ainda é rico em açúcares naturais. Para idosos, especialmente aqueles que controlam diabetes ou pré-diabetes, o mel deve ser usado como um medicamento, não como um adoçante diário. Uma colher de chá para dor de garganta ou feridas leves é benéfica. Usá-lo para adoçar tudo o que você come ainda pode causar os mesmos picos de açúcar no sangue e inflamação que o açúcar comum. O erro de armazenamento número 6 afeta milhões de idosos todos os dias e está a transformar um dos alimentos mais convenientes do mundo num terreno fértil para algo realmente perigoso. Pão no frigorífico. Quase todos os idosos já fizeram isso. Compra-se pão fresco, usa-se metade do pão e o resto é colocado no frigorífico, pensando que está a evitar o bolor. Mas refrigerar o pão, na verdade, faz com que ele fique duro mais rapidamente e pode criar condições que promovem o crescimento de bolores perigosos de maneiras que nunca se imagina. As temperaturas frias quebram a estrutura do amido no pão, fazendo com que ele perca a umidade e fique duro e sem sabor em apenas um dia. Mas isso não é o pior. A umidade dentro do frigorífico cria bolsas de umidade que podem realmente acelerar a formação de bolor, especialmente em pães integrais e fermentados naturalmente, que não contêm os conservantes encontrados nos pães produzidos em massa. É aqui que se torna perigoso especificamente para os idosos. À medida que envelhecemos, o nosso sistema imunitário enfraquece, tornando-nos mais vulneráveis às micotoxinas, compostos tóxicos produzidos por certos bolores. Um estudo publicado na revista Food Control descobriu que alguns bolores do pão produzem aflatoxinas, compostos que não só são cancerígenos, mas também podem danificar a função hepática ao longo do tempo. Os idosos com função hepática comprometida devido a medicamentos ou ao declínio relacionado com a idade estão especialmente em risco. Mesmo que não veja bolor visível, estas toxinas podem estar presentes em concentrações que se acumulam no seu organismo ao longo de meses e anos. O pior é que estas micotoxinas são frequentemente insípidas e inodoras, pelo que não há forma de saber que as está a consumir. A umidade flutuante do frigorífico também cria outro problema. Quando tira pão frio e este atinge a temperatura ambiente, forma-se condensação. Essa umidade alimenta os esporos de bolor que já possam estar presentes, criando uma explosão de crescimento que ocorre mais rapidamente do que se tivesse deixado o pão na bancada. Para os idosos que frequentemente têm problemas dentários ou dificuldades em engolir, o pão estragado refrigerado torna-se ainda mais problemático. É mais difícil de mastigar e digerir, levando muitos a torrá-lo muito ou a mergulhá-lo em líquidos, o que pode concentrar ainda mais as toxinas presentes. A melhor solução depende do seu prazo. Se for comer o pão dentro de 2 a 3 dias, guarde-o numa caixa de pão ou num recipiente hermético à temperatura ambiente, longe do calor direto e da luz solar. Para armazenamento mais longo, não coloque no frigorífico e congele-o. O congelamento interrompe toda a atividade biológica, incluindo o crescimento de bolor, e preserva a textura e o valor nutricional do pão por meses. Quando estiver pronto para comer o pão congelado, torrar diretamente do congelador ou deixar descongelar à temperatura ambiente.
Curiosamente, o pão que foi congelado e depois torrado desenvolve amido resistente, um tipo de fibra que alimenta bactérias intestinais benéficas e ajuda a regular o açúcar no sangue, ambos cruciais para a saúde dos idosos. O erro de armazenamento número 5 envolve uma fruta que milhões de idosos colocam na gaveta da geladeira todas as semanas, sem saber que estão impedindo a formação dos seus compostos curativos mais poderosos. Abacates no frigorífico antes de amadurecerem. Este erro de armazenamento está a custar aos idosos um dos alimentos mais ricos em nutrientes do planeta. Os abacates contêm mais potássio do que as bananas, gorduras monoinsaturadas saudáveis que apoiam a função cerebral e fibras que são cruciais para a saúde digestiva à medida que envelhecemos. Mas coloque um abacate verde no frigorífico e destruirá o seu potencial para sempre. Os abacates são o que os cientistas chamam de frutos climatéricos, o que significa que continuam a amadurecer após serem colhidos. Este processo de amadurecimento é controlado por enzimas extremamente sensíveis ao frio. Quando se refrigera um abacate verde, estas enzimas param completamente. O fruto deixa de desenvolver todo o seu perfil nutricional e nunca atinge a textura cremosa e o sabor rico que indicam o pico de densidade nutricional. Uma pesquisa da revista Journal of Agricultural and Food Science mostra que abacates devidamente amadurecidos contêm até 60% mais antioxidantes biodisponíveis do que aqueles que foram refrigerados muito cedo. Esses antioxidantes, incluindo luteína e zeaxantina, protegem especificamente contra a degeneração macular relacionada à idade, uma das principais causas de cegueira em idosos. Abacates danificados pelo frio também desenvolvem um sabor amargo e uma textura fibrosa que os tornam desagradáveis de comer. A polpa pode apresentar estrias escuras ou permanecer dura em alguns pontos, enquanto fica mole em outros. Para idosos que já podem ter alterações nas preferências de sabor e textura, uma experiência ruim com o abacate pode afastá-los completamente deste alimento incrível. As gorduras saudáveis do abacate são particularmente importantes para os idosos, pois ajudam na absorção das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. Muitos idosos têm deficiência dessas vitaminas devido à redução da produção de ácido estomacal e interações medicamentosas. Os abacates podem ajudar a preencher essa lacuna, mas somente se amadurecerem adequadamente. A maneira correta de amadurecer abacates é a temperatura ambiente, de preferência em um saco de papel com uma banana ou maçã. Essas frutas liberam gás etileno, que acelera o processo de amadurecimento naturalmente. Um abacate perfeitamente maduro cede ligeiramente à pressão, mas não fica mole. Nesse ponto, você pode refrigerá-lo por até 3 dias para retardar o amadurecimento. Se precisar de armazenar abacate cortado, polvilhe a polpa exposta com sumo de limão ou lima e cubra bem. O ácido cítrico impede a oxidação e mantém o abacate verde e fresco. Para armazenamento a longo prazo, pode congelar abacate maduro por até 6 meses. Embora a textura mude, o abacate congelado é perfeito para smoothies e mantém todos os seus benefícios nutricionais. O erro de armazenamento número 4 afeta um vegetal que está presente na cozinha de quase todos os idosos. E esse erro está a bloquear um dos compostos mais poderosos contra doenças conhecidos pela ciência: alho no frigorífico. O alho é um dos medicamentos mais potentes da natureza, repleto de compostos de enxofre que combatem a inflamação, apoiam a saúde cardíaca e até mostram propriedades anticancerígenas em estudos de investigação. Mas ao guardar o alho no frigorífico, não só está a reduzir a sua potência, como também está a criar uma situação potencialmente perigosa. Quando os bulbos de alho inteiros são armazenados no ambiente frio e úmido do frigorífico, começam a germinar prematuramente. Os rebentos verdes que aparecem no centro dos dentes indicam que o metabolismo do alho mudou. O processo de germinação consome a alicina, o principal composto ativo responsável pelos benefícios do alho para a saúde. Um estudo publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry
descobriu que o alho germinado tinha 30% menos atividade de alicina em comparação com o alho armazenado corretamente. Para idosos que podem estar a usar alho para ajudar a controlar a pressão arterial ou o colesterol, essa redução na potência significa que não estão a obter os benefícios terapêuticos que pensam estar a obter. Mas é aqui que o alho refrigerado se torna realmente perigoso. Muitas pessoas preparam alho picado em misturas de óleo e armazenam-no à temperatura ambiente por conveniência. Esta combinação cria condições perfeitas para o Clostridium botulinum, a bactéria que causa o botulismo. Esta bactéria prospera em ambientes com baixo teor de oxigênio e baixo teor de ácido, exatamente o que se cria quando se mistura alho com óleo. O botulismo é particularmente perigoso para os idosos porque afeta o sistema nervoso, causando fraqueza muscular, dificuldade em engolir e, em casos graves, paralisia respiratória. Os idosos com problemas de saúde pré-existentes podem não recuperar tão rapidamente da intoxicação por botulismo, tornando a prevenção absolutamente crítica. A ligação com o frigorífico surge porque muitos idosos pensam que estão a garantir a segurança alimentar ao preparar estas misturas de alho e óleo e ao refrigerá-las. Mas as temperaturas frias não matam os esporos do botulismo, apenas retardam o seu crescimento. Se a mistura atingir a temperatura ambiente, o que acontece sempre que a retira para utilizar, as bactérias podem multiplicar-se rapidamente. A maneira segura de armazenar alho é simples. Mantenha os bulbos inteiros em um local fresco, seco e bem ventilado, longe da luz direta. Um saco de malha ou cesta funciona perfeitamente. Nunca armazene alho em sacos plásticos, que retêm a umidade e aceleram a deterioração. Se quiser a conveniência do alho pré-preparado, pique-o fresco conforme necessário ou congele porções em bandejas de cubos de gelo com um pouco de azeite. O congelamento mata a maioria das bactérias nocivas e preserva o sabor e os benefícios para a saúde. Os cubos de alho congelados podem ser adicionados diretamente à comida sem descongelar. Para obter o máximo de benefícios para a saúde, lembre-se de que a alicina é ativada quando o alho é esmagado ou picado e depois exposto ao ar por cerca de 10 minutos antes de cozinhar. Esse processo de ativação ocorre à temperatura ambiente, outra razão pela qual o alho refrigerado, que é usado diretamente do armazenamento frio, oferece menos benefícios para a saúde. O erro de armazenamento número 3 envolve uma fruta que está em quase todos os carrinhos de compras dos idosos, e esse erro comum está destruindo seu nutriente mais importante, além de criar uma textura que ninguém quer comer. Tomates na geladeira. Esse pode ser o erro de armazenamento mais comum que os idosos cometem, e está a custar-lhes um dos antioxidantes mais poderosos para um envelhecimento saudável. Os tomates contêm licopeno, um carotenoide que lhes dá a cor vermelha e proporciona incríveis benefícios à saúde, especialmente para os idosos. Uma investigação publicada no American Journal of Clinical Nutrition mostra que os adultos com os níveis mais elevados de licopeno no sangue têm um risco 55% menor de acidente vascular cerebral e taxas significativamente reduzidas de cancro da próstata nos homens. Para as mulheres, o licopeno ajuda a proteger contra o cancro da mama e apoia a saúde cardiovascular. Mas se refrigerar os seus tomates, nunca terá acesso a esses benefícios. As temperaturas frias danificam as membranas celulares dentro dos tomates, interrompendo o processo natural de amadurecimento que concentra o licopeno. Quando os tomates amadurecem naturalmente à temperatura ambiente, a atividade enzimática aumenta o teor de licopeno em até 300%. Mas, uma vez refrigerados, esse processo para completamente e não pode ser reiniciado. Os danos à textura são igualmente problemáticos para os idosos. O armazenamento a frio degrada a estrutura interna do tomate, criando aquela textura farinhenta e sem sabor que faz com que os tomates frescos tenham gosto de água. Para os idosos que já podem ter alterações na percepção do paladar, uma experiência ruim com tomates pode afastá-los desse alimento incrivelmente saudável.
Há também um efeito de choque térmico que muitos idosos não percebem. Quando se tira um tomate frio da geladeira e ele atinge a temperatura ambiente, as paredes celulares danificadas liberam enzimas que, na verdade, aceleram o apodrecimento. É por isso que os tomates refrigerados muitas vezes desenvolvem manchas moles e estragam mais rápido do que aqueles armazenados à temperatura ambiente. A perda de compostos aromáticos é outro problema grave. Os tomates contêm mais de 400 moléculas aromáticas diferentes, e o armazenamento a frio reduz muitas delas em 65% ou mais, de acordo com uma pesquisa da Universidade da Flórida. Para idosos que podem estar lidando com diminuição do apetite ou alterações no paladar devido a medicamentos, alimentos saborosos tornam-se ainda mais importantes para manter uma nutrição adequada. O método de armazenamento adequado preserva tanto a nutrição quanto o sabor. Mantenha os tomates à temperatura ambiente, com o pedúnculo voltado para baixo, longe da luz solar direta. Se estiverem muito maduros e você precisar retardar o processo, pode refrigerá-los por 1 ou 2 dias, mas traga-os de volta à temperatura ambiente antes de comer para restaurar o máximo de sabor possível. Para idosos que compram tomates a granel, armazene-os em diferentes estágios de maturação. Guarde alguns verdes que amadurecerão na próxima semana e outros que estão prontos para comer agora. Os tomates verdes amadurecem mais rápido se forem colocados perto de bananas ou maçãs, que liberam gás etileno. Uma observação importante de segurança para idosos. As partes muito verdes dos tomates contêm solanina, um composto que pode ser tóxico em grandes quantidades. Sempre remova as áreas verdes antes de comer, especialmente se tiver sensibilidade digestiva ou tomar medicamentos que afetam a função hepática. O segundo erro de armazenamento transforma o vegetal mais popular dos Estados Unidos numa fonte de quedas de açúcar e problemas digestivos, especialmente perigosos para idosos que controlam diabetes ou problemas de açúcar no sangue. Bananas no frigorífico. Quase toda a gente já cometeu este erro. Compra-se bananas, elas começam a ficar com manchas e vão para o frigorífico. Mas refrigerar bananas cria uma série de problemas que afetam particularmente a saúde dos idosos. Primeiro, o frio danifica a casca, fazendo com que ela fique preta rapidamente. Isto não é apenas uma questão estética. O escurecimento indica danos celulares causados pelo choque térmico, e esses mesmos danos afetam a fruta por dentro, mesmo que não sejam visíveis inicialmente. O armazenamento a frio altera a proporção de amido e açúcar da banana de forma problemática. As bananas convertem naturalmente o amido em açúcar à medida que amadurecem, mas as temperaturas frias interrompem esse processo, criando uma distribuição desigual do açúcar. Algumas partes ficam excessivamente doces, enquanto outras permanecem amiláceas e difíceis de digerir. Para os idosos, essa distribuição desigual de açúcar cria respostas imprevisíveis do açúcar no sangue. Um estudo de 2018 publicado na Food Chemistry descobriu que bananas danificadas pelo frio causavam picos de açúcar no sangue 40% mais altos em comparação com bananas armazenadas adequadamente, mesmo quando pareciam estar no mesmo nível de maturação. As mudanças na textura são igualmente problemáticas. As bananas danificadas pelo frio ficam farinhentas e perdem a consistência suave e cremosa. Para idosos com problemas dentários ou dificuldades de deglutição, a textura é crucial para uma alimentação segura. Uma banana farinhenta pode ser mais difícil de mastigar completamente e mais propensa a causar asfixia. Há outra questão que afeta especificamente os idosos. À medida que envelhecemos, o nosso sistema digestivo torna-se mais sensível às mudanças de temperatura dos alimentos. Comer frutas frias pode retardar a digestão e potencialmente causar desconforto estomacal, especialmente se estiver a tomar medicamentos que já afetam a motilidade gástrica. O método de armazenamento adequado depende do seu cronograma e preferências. Se quiser retardar o amadurecimento porque as bananas estão a amadurecer muito rápido, separe-as do cacho.
As bananas produzem gás etileno, que acelera o amadurecimento, portanto, mantê-las juntas acelera o processo. Para uma nutrição ideal para idosos, coma bananas quando estiverem amarelas, com apenas algumas manchas marrons pequenas. Nesta fase, elas têm o melhor equilíbrio entre amido digestível e açúcares naturais, fornecendo energia constante sem picos dramáticos de açúcar no sangue. Se tiver bananas que estão a amadurecer demasiado, não as coloque no frigorífico. Em vez disso, descasque-as, corte-as em fatias e congele-as para batidos. As bananas congeladas tornam os batidos mais cremosos e proporcionam os mesmos benefícios nutricionais que as frescas. É importante que os idosos compreendam o impacto glicêmico das bananas. Quanto mais madura for a banana, maior será o seu índice glicêmico. As bananas muito maduras, com muitas manchas castanhas, podem aumentar o açúcar no sangue tão rapidamente quanto os doces. Para idosos diabéticos ou com resistência à insulina, bananas ligeiramente verdes são, na verdade, melhores opções, pois contêm mais amido resistente, que age como fibra no sistema digestivo. Agora, chegamos ao erro número 1 de armazenamento. O erro mais perigoso que está a transformar um alimento básico da cozinha num potencial carcinógeno, e 9 em cada 10 idosos estão a cometê-lo sem saber do risco mortal que estão a criar. Batatas cruas no frigorífico. Este é o erro de armazenamento que pode literalmente envenenar a sua família e está a acontecer nas cozinhas de toda a América todos os dias. A ciência por trás disso é clara, documentada e assustadora, mas quase ninguém sabe disso. Quando armazena batatas cruas no frigorífico, a temperatura fria desencadeia um processo chamado adoçamento induzido pelo frio. O amido das batatas converte-se em açúcares muito mais rápido do que o normal. Isto pode parecer inofensivo, mas desencadeia uma reação em cadeia mortal que ocorre quando cozinha essas batatas. Quando os açúcares da batata são expostos a altos níveis de calor durante o cozimento, fritura ou assado, eles reagem com aminoácidos para formar um composto chamado acrilamida. Este não é um químico qualquer, é um carcinógeno conhecido que a Agência Internacional para a Investigação do Cancro associou ao aumento do risco de câncer de ovário, endométrio, rim e esôfago. A investigação é esmagadora. Um importante estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition acompanhou mais de 120 mil pessoas durante mais de 20 anos e descobriu que aquelas com maior exposição à acrilamida tinham um risco até 60% maior de certos tipos de cancro. Para os idosos, cujo sistema imunitário já pode estar comprometido e cujo corpo processa toxinas com menos eficiência, esse risco é ainda mais significativo. Eis o que torna isto particularmente insidioso. As partes crocantes e douradas das batatas, que muitas pessoas adoram, são exatamente onde as concentrações de acrilamida são mais elevadas. A casca perfeitamente dourada de uma batata assada, as bordas crocantes das batatas assadas, até mesmo as manchas ligeiramente queimadas das batatas fritas, todas contêm níveis de acrilamida que podem ser 50 a 100 vezes mais elevados do que as batatas que foram armazenadas corretamente e cozinhadas a temperaturas mais baixas. Mas há mais. Muitos idosos, na tentativa de se alimentarem de forma mais saudável, optam por batatas com casca para obterem mais fibras e nutrientes. Embora esta seja normalmente uma boa escolha, se essas batatas foram refrigeradas antes de serem cozinhadas, está a concentrar a acrilamida precisamente na parte que pretende comer para obter benefícios para a saúde. A umidade nos frigoríficos cria problemas adicionais para as batatas. A umidade promove o crescimento de bolor, bactérias e fungos. As batatas armazenadas em condições úmidas desenvolvem manchas moles, áreas escuras e começam a germinar mais rapidamente. Estas alterações não afetam apenas o sabor e a textura, podem introduzir outras toxinas e reduzir o valor nutricional da batata. Há também um fator de desperdício econômico que afeta particularmente os idosos com rendimentos fixos. As batatas refrigeradas estragam-se mais rápido, tornam-se impróprias para consumo mais rapidamente e obrigam-no a deitar fora alimentos pelos quais pagou um bom dinheiro.
Quando armazenadas corretamente, as batatas podem durar semanas ou até meses. A solução é realmente simples e tradicional. Armazene as batatas da maneira como as pessoas faziam há séculos, antes da refrigeração. Mantenha-as num local fresco, seco e bem ventilado, longe da luz direta. Uma despensa, cave ou até mesmo um saco de papel num armário funcionam perfeitamente. A temperatura ideal é entre 45 e 50 graus Fahrenheit. Fresca, mas não fria. Nunca guarde batatas em sacos de plástico, que retêm a umidade e aceleram a deterioração. Um saco de rede, saco de papel ou cesto solto permite a circulação do ar, mantendo as batatas frescas. Além disso, mantenha as batatas longe de cebolas e maçãs, que libertam gases que podem causar germinação prematura. Ao cozinhar batatas que foram armazenadas corretamente, ainda é possível minimizar a formação de acrilamida, evitando temperaturas acima de 350 graus Fahrenheit, quando possível. Cozinhar a vapor ou no micro-ondas praticamente não produz acrilamida. Se assar ou torrar batatas, procure deixá-las douradas, em vez de marrons, e sempre corte as áreas verdes, que contêm solanina, outro composto tóxico. Para os idosos que adoram batatas crocantes, experimente este método mais seguro. Cozinhe os pedaços de batata por 5 a 7 minutos antes de assar. Este pré-cozimento reduz os açúcares na superfície e diminui drasticamente a formação de acrilamida, mantendo a batata crocante. A coloração verde que às vezes aparece nas batatas é outro sinal de alerta que é especialmente importante para os idosos reconhecerem. As batatas verdes contêm níveis elevados de solanina, um glicoalcaloide que pode causar náuseas, vômitos e sintomas neurológicos. Os idosos que tomam vários medicamentos ou têm problemas hepáticos ou renais podem ser mais sensíveis à toxicidade da solanina. Bônus de erros de armazenamento. Embora tenhamos abordado os 7 erros mais perigosos no armazenamento de alimentos, há mais um padrão que afeta especificamente os idosos e que liga todos esses erros. A dependência excessiva da refrigeração como método universal de conservação de alimentos. Muitos idosos cresceram antes da refrigeração moderna ser comum e viveram numa época em que colocar tudo no frigorífico parecia a abordagem mais segura e moderna para armazenar alimentos. Mas agora sabemos que diferentes alimentos requerem diferentes métodos de armazenamento e o frigorífico nem sempre é a resposta. O princípio fundamental para os idosos é compreender que o armazenamento adequado dos alimentos não se resume a evitar a deterioração, mas sim a preservar e maximizar o valor nutricional numa fase da vida em que o corpo precisa de todas as vitaminas, minerais e antioxidantes que conseguir obter. O sistema digestivo envelhecido é menos eficiente na absorção de nutrientes. O sistema imunitário precisa de mais apoio. O sistema cardiovascular beneficia de todos os antioxidantes e compostos anti-inflamatórios que lhe puder fornecer. Quando armazena os alimentos incorretamente e destrói o seu valor nutricional, não está apenas a desperdiçar dinheiro, está a perder oportunidades de apoiar a sua saúde quando ela mais importa. As soluções que discutimos não se referem apenas a evitar danos, mas também a otimizar a nutrição. O alho armazenado corretamente fornece a lisina máxima para a saúde do coração. Os tomates à temperatura ambiente fornecem licopeno para a proteção contra o cancro. As batatas armazenadas corretamente fornecem energia limpa sem compostos cancerígenos. Lembre-se de que não são mudanças complicadas. São ajustes simples que levam segundos a implementar, mas podem proporcionar anos de benefícios para a saúde. A sua cozinha pode ser uma farmácia de alimentos curativos, mas só se os armazenar corretamente. Aqui está o seu plano de ação. Dê uma volta pela sua cozinha esta noite e verifique estes 7 alimentos. Retire imediatamente as batatas do frigorífico. Tire os tomates e os abacates do frio. Coloque o alho num local seco e ventilado. Verifique o armazenamento do mel e do pão. Estas pequenas mudanças podem reduzir drasticamente a sua exposição a toxinas.
maximizando os compostos curativos dos seus alimentos. E aqui está a parte mais importante. Não é tarde demais. Quer tenha cometido estes erros de armazenamento durante anos, ou tenha aprendido sobre eles hoje, o seu corpo começará a beneficiar imediatamente de alimentos armazenados corretamente e ricos em nutrientes. Cada refeição é uma nova oportunidade para nutrir o seu corpo corretamente. A sua jornada para uma vida saudável não requer suplementos caros ou protocolos complicados. Às vezes, as mudanças mais poderosas são as mais simples. O armazenamento adequado dos alimentos é uma dessas mudanças que não custa nada, não leva tempo, mas proporciona benefícios que se acumulam ao longo de meses e anos. Estas não são apenas dicas de armazenamento, são dicas de vida. São maneiras de honrar os alimentos incríveis que a natureza nos oferece e garantir que o seu corpo receba todos os benefícios que eles proporcionam. O seu eu futuro agradecerá por fazer essas mudanças hoje. Então, conte-nos nos comentários. Quais destes erros de armazenamento você estava cometendo? Ficou surpreso com alguma das informações científicas que partilhamos? E, o mais importante, qual mudança você vai fazer primeiro? Estamos a ler e a responder a todos os comentários, porque a sua experiência é importante. Se este vídeo abriu os seus olhos para algo que você não sabia, clique no botão Gosto para que mais idosos possam descobrir estas informações que mudam vidas. Inscreva-se no Senior Zone para obter mais dicas de saúde com base científica, pesquisadas e testadas especificamente para adultos com mais de 60 anos. Lembre-se, não está apenas a envelhecer, está a ficar mais sábio. E a sabedoria inclui saber como armazenar os alimentos para maximizar a saúde e minimizar os danos. Partilhe conosco as suas experiências e opiniões nos comentários abaixo. Obrigado por assistir.